Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Dreva News. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Dreva News, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. Faz um tempo já, eu li um livro chamado The Untethered Soul, em português seria A Libertação da Alma, do Michael A. Singer. E esse livro ele fala sobre as vozes da nossa cabeça. Fala sobre como a gente às vezes confunde, né, as coisas que a gente fala, ouve, sente dentro da nossa mente com a realidade. E aí hoje mais cedo eu vi um vídeo da Psique Clara, que é uma psiquiatra que cria conteúdo para a internet, sobre isso, né, sobre o fato de a gente às vezes se identificar com os nossos pensamentos. E aí isso me fez lembrar desse livro e me fez lembrar de muitas coisas, e eu queria dividir com vocês esse devaneio, porque eu tenho esse problema muito grande na minha mente, que eu me lembro quando eu li esse capítulo no livro, eu lembro que eu até mandei pro meu marido e ele também ouviu e falou, meu Deus, a gente faz muito isso, que é, às vezes a gente tá querendo falar com alguém sobre um determinado assunto, ou a gente tá ali num momento, numa conversa, numa reunião, mas na nossa mente a gente já tá ali fazendo vários cenários, várias possibilidades de resposta, várias formas da gente conversar. Então a gente tá tendo uma conversa dentro da nossa mente, além da conversa que tá acontecendo ali na realidade, ou a conversa que vai acontecer na realidade, ou pior ainda, a conversa que já aconteceu, e a gente fica pensando, nossa, eu deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo. E aí, essa observação do nosso pensamento, hoje está sendo muito falado, assim, né, nesse mundo do autoconhecimento, até mesmo psicologia, questão de, até livros sobre negócios têm falado um pouquinho sobre isso, que é a metacognição, né, que é essa habilidade de observar os pensamentos, né. E aí o que eu queria trazer aqui, não vou nem entrar muito no mérito da metacognição, mas só na tradução literal do que seria metacognição, que é essa observação dos pensamentos como algo separado da nossa identidade, da nossa realidade, não da nossa realidade, mas da nossa identidade, que é entender que os nossos pensamentos não são a gente, né, eu não sou o que eu penso, né, o que eu penso sim, muitas vezes vai moldar uma realidade que eu tô vivendo, mas não necessariamente é a minha vida, né, e aí tem, por exemplo, um exemplo, né, uma pessoa te ignorou, ou uma pessoa que você conhece, tá passando na rua, e essa pessoa, ela não te nota, ou no caso, ela te dá um oi, assim, mas aí já sai meio que correndo. E aí, assim, uma pessoa, no meu caso, assim, vou usar um exemplo meu, que eu sou uma pessoa já ansiosa, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ficar analisando demais as situações, eu já vou pensar assim, será que aconteceu alguma coisa? Será que essa pessoa tá chateada comigo? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Mas a maioria das vezes é muito voltado pra mim, né? Será que eu fiz alguma coisa pra ela? Será que essa pessoa tá brava comigo? Será que ela não gosta de mim? E aí, quanto mais eu penso, mais catastrófico o pensamento fica. E aí ele vai gerando um sentimento, né? E aí chega um momento, se eu não falar sobre isso, se eu não escrever sobre isso, se eu não levar isso pra terapia, vai chegar um momento em que isso vai virar um sentimento de ninguém gosta de mim. Ou eu não tenho mais a amizade dessa pessoa. Ou eu tenho um problema de identidade que as pessoas não gostam de mim. Sabe? Então, quando existe essa consciência, essa percepção de que eu estou percebendo um pensamento que está dizendo que tem alguma coisa errada, que está dizendo que essa pessoa não gosta de mim, muda. Você não sente, mas quando você fala assim, ninguém gosta de mim, ou eu estou percebendo um pensamento que me traz a sensação de que ninguém gosta de mim, não é diferente? Não tem um peso diferente quando a gente fala essas frases? Parece que tem um peso diferente quando bate no nosso corpo, né? E eu acho que por isso que o exercício da metacognição é tão interessante. Mas também ele é muito difícil, ele é muito complexo, porque no mundo que a gente vive hoje, a nossa mente, ela tá sempre ligada no 220, ela tá sempre em hiperatividade,
sempre passando 1.500 coisas ao mesmo tempo na nossa mente. Então é muito difícil a gente parar. Até tava comentando no fim de semana, a gente viajou de carro, né? E aí a gente tava falando o quão difícil é a gente ficar em silêncio, parado, sem nenhum estímulo. O quão difícil é para a gente começa a se incomodar, a gente começa a achar que devia estar fazendo alguma coisa, a gente começa a se achar improdutivo, e a gente não tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, né? E assim, essa falta de estímulo é um início para que a gente consiga ter essa pausa da percepção, porque quando a gente tem estímulo demais, a gente vai pensando um pensamento depois do outro, e a gente vai assumindo as coisas, e a gente vai criando realidades dentro da nossa mente, e no fim a gente não consegue ter essa pausa de falar assim, opa, pera, será que esse pensamento que chegou até mim é uma realidade? Será que é isso mesmo? Por exemplo, sentir ciúmes. Sentir ciúmes de um amigo, sentir ciúmes do meu parceiro, sentir ciúmes de alguma coisa. Se a gente não tem esse tempo de observar esse sentimento, esse pensamento, a gente vai dizer, eu senti ciúmes, e se eu senti ciúmes é porque existe um problema, então eu tenho alguma coisa errada ali, e aí já começa a criar uma bola de neve, né? Então acho que às vezes sim, às vezes realmente vai ter alguma coisa ali, mas na maioria das vezes, ou não vou dizer na maioria das vezes, né, mas algumas vezes vai ser realmente só a maneira com que a gente tá olhando para aquilo, né, e assim, eu sempre falo sobre isso, acabo de uma forma ou outra falando sobre isso nos episódios do Drevaneios, que é essa questão da lente que a gente olha para as coisas, né, porque às vezes uma pessoa terceira vai olhar a mesma situação que você tá olhando e vai dizer assim, não, amiga, você tá meio paranoica, porque não tem nada ali, não tem nada acontecendo que justifique o seu sentimento. Mas é porque aquela pessoa tá olhando pela lente dela, pela experiência de vida dela. E aí a gente olha pela nossa experiência de vida. Mas, de qualquer forma, qualquer uma das duas pessoas pode olhar para aquela situação, entender o que é que tá sentindo, o que é que tá pensando, e aí falar assim, será que esse pensamento é verdade? Ou por que eu acho isso? Por que isso aqui virou uma questão pra mim, né? Por que essa situação causou esse sentimento em mim? E aí tem essa diferença, né, de o pensamento, que foi até o que a Psiclara fala no vídeo dela, que o pensamento, ele é um gatilho, algo que começa ali, e se torna um sentimento. Só que o sentimento, ele fala da gente, ele não fala do outro. Então, assim, por que você está se sentindo dessa forma? Eu estou me sentindo dessa forma porque fulano fez XYZ. Não. Você está se sentindo dessa forma porque dentro dessa situação, você pensa algo que se transforma em um sentimento. E esse sentimento, esse pensamento, ele vai responder a experiências suas, a expectativas que você criou dentro de uma relação e tudo mais. E tem uma outra coisa, que é essas conversas que a gente cria na nossa mente, né? Eu não sei vocês, assim, mas eu tenho demais isso, às vezes, eu vou ter uma reunião de performance na empresa. E aí a reunião está marcada para daqui 2 semanas. Praticamente todos os dias vai ter um momento do meu dia em que eu vou ficar ensaiando o que eu vou dizer naquela reunião, quais serão as respostas para as coisas que as pessoas falarem, se alguém me desafiar em algumas das questões que eu falei, qual que vai ser minha resposta, qual que vai ser o meu feedback. E aí, gente, isso aconteceu nas 3 últimas reuniões de performance que eu participei. Eu fui toda montada, toda preparada, assim, armada, com todos os meus argumentos, e aí eu fui lá, apresentei o caso que tinha que apresentar, e ninguém questionou nada. As pessoas falaram, é isso aí, concordamos com tudo que você falou, vamos seguir pro próximo. E aí, gente, sabe quando você fala assim, meu Deus, eu gastei toda aquela energia, né, fiz toda aquela construção de raiva, de indignação, de frustração, por semanas, eu fiquei passando o meu corpo por aqueles ciclos de estresse, de que, ai meu Deus, por que se me perguntarem isso, eu tenho que falar isso, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando chegou na hora, as pessoas falaram, não, real, isso que você falou tá super certo, vamos seguir desse jeito. E aí você fica ali, né, aquela cara de tacho, nossa, sofri por antecipação. E isso acontece
todas as vezes, eu posso dizer que todas as vezes que eu fiquei me preparando para alguma coisa, no sentido assim de uma discussão com algum amigo, com algum parceiro, uma conversa difícil que eu ia ter com alguém, ou essas reuniões importantes de trabalho, assim, todas as vezes que eu me preparei, mas não me preparei no sentido de, eu sei o que eu vou dizer, não, me preparei no sentido de, se alguém me perguntar isso, eu vou dizer isso, se alguém me falar isso, eu vou dizer aquilo. Essa coisa de você ficar criando uma conversa imaginária na mente, 100% das vezes, eu tava errada. Não tinha nada do que eu tinha me preparado, que eu acreditava que ia acontecer, aconteceu. E aí, essa é a definição da ansiedade, né? Porque a gente vive lá, no momento futuro, criando 1.500 tipos de cenários diferentes, que, na verdade, só estão aqui consumindo energia da nossa vida no momento presente, e em 99,9% dos momentos não vão acontecer. Porque cada pessoa vai trazer ali um ponto de vista, cada pessoa vai agir de uma maneira diferente, e às vezes as perguntas que você esperou que você ia receber, você não recebe, e perguntas que você não estava preparada para receber, você recebe. Então, eu quero trazer essa provocação, assim, essa ideia, essa sugestão, para que a gente comece a observar os nossos pensamentos mais. Andressa, mas isso aí é muito difícil. E, gente, realmente é muito difícil. Mas uma das formas mais eficazes da gente treinar o nosso cérebro para a metacognição, infelizmente, é a meditação. Eu digo infelizmente porque eu tinha muito problema para meditar. Eu dizia para todo mundo, gente, eu não consigo meditar, porque eu já tentei de todas as formas. Várias vezes eu tentei começar um hábito de meditar, e eu nunca conseguia. E aí eu achei uma forma que funciona um pouquinho melhor pra mim, que é a meditação guiada, né, que é ter uma voz ali me dizendo, agora você vai focar no dedão do seu pé, agora você vai respirar profundamente. Quando eu tenho essa voz me guiando, eu consigo por mais tempo ficar focada na meditação. Se eu coloco uma música sem nenhuma voz, nenhuma pessoa me guiando, assim, 10 segundos na meditação, a minha mente já vai estar indo para outro lugar. Silêncio, então, muito mais difícil. Só que o que eu percebo? Isso, lá no comecinho, quando eu comecei a meditar, eu tinha uma dificuldade absurda. Eu fazia 3 minutos de meditação, e 2 desses minutos, ou 2,5 desses minutos, a minha mente ficava indo e voltando. E eu achava que eu tava fazendo meditação errada. E aí, como vocês sabem, eu gosto de ler muito, eu gosto de ouvir muito podcast, e consumir muito conteúdo sobre pessoas que sabem, né, que explicam como essas coisas funcionam. E aí tem uma neurocientista que eu consumo o conteúdo dela, que ela explica que a meditação, na verdade, nada mais é do que a gente fazer essa musculação com o nosso cérebro de você perceber que a sua mente está indo, pensando em alguma coisa diferente do momento presente. E aí você vai lá e você busca a sua mente de novo. Volta aqui. Aí ela passou uns milissegundos, ela já vai lá para a lista de compra. Aí você percebe, pode demorar alguns segundos para você perceber que a sua mente foi para lá de novo. Aí você percebe, opa, não, vamos lá, vamos buscar ela de volta. Aí você busca ela de volta. Aí, imagina um movimento, você tem um halter na sua mão, o halter é a sua mente. Aí você tá com o halter aqui perto do seu ombro, aí ele vai lá para baixo, para você fazer um exercício de bíceps. Ele vai lá para baixo, então foi um pensamento, tá indo atrás do pensamento. Aí você percebe, nossa, minha mente foi lá para baixo. Aí você vai lá e busca essa mente de novo e traz de novo para perto do ombro. E aí, com o tempo, isso você vai musculando essa consciência de quando eu estou pensando, né? Porque a maioria das vezes a gente fica pensando, e a gente nem presta atenção que a gente está pensando. Então, a meditação, ela faz essa musculação no nosso cérebro, no sentido de você perceber que a sua mente está indo para um devaneio, e aí você vai lá e busca ela e traz ela de volta. Não, vamos focar aqui.
foca aqui no momento presente, foca aqui na tua respiração, foca aqui no teu corpo. Aí no segundo seguinte, ela vai lá de volta, aparece um negócio lá do tempo do EPA, que você nunca, fazia tempo que não pensava, aparece na tua mente de novo. Aí você vai lá e busca ela de volta e traz. E aí assim, no começo você faz isso por 3 minutos, depois 5, e aí você vai criando essa musculatura de que você consegue por mais tempo persistir nesse exercício de ir e voltar, ir e voltar. E chega um momento que você consegue passar mais tempo focado no momento presente. Aqui, né, no aqui, no agora, no seu corpo, aonde você está. E para mim tem sido uma das formas mais eficazes, assim, de fazer esse treinamento da mente. E com esse treinamento da mente, hoje eu já consigo ter essa conversa comigo mesma, mas num sentido de, eu observo meus pensamentos, eu ainda tenho pensamentos totalmente tóxicos e intrusivos, mas eu consigo percebê-los muito mais rápido do que eu perceberia em outros momentos, e eu consigo separar eles de mim. Eu tinha um negócio, toda vez que ia fazer uma viagem, alguma coisa com mais pessoas, que eu me sentia responsável pelo bem-estar e a alegria de todas as pessoas daquela viagem, porque todo mundo tinha que estar curtindo, todo mundo tinha que estar feliz. E aí eu percebi agora nesse fim de semana que teve um momento que eu não tava afim de conversar, não tava afim de ficar ali no mesmo ambiente de todo mundo, eu precisava de um pouquinho de quietude. Aí eu peguei, olhei, tipo, né, tava todo mundo conversando, ninguém tava nem prestando muita atenção, eu levantei, fui lá, peguei um copo de água e subi pro outro andar e cochilei. E dormi, e nem sei quanto tempo eu dormi, e aí depois eu voltei, e todo mundo, e aí, descansou? E assim, eu percebi que antes de eu decidir que eu ia levantar e que eu ia ir lá pro segundo andar, eu falei, mas será que as pessoas vão ficar chateadas se eu me separar delas? Mas será que as pessoas vão achar que eu tô sendo grosseira e não sei o quê? E aí eu consegui perceber esse pensamento e falar, não, tá todo mundo aqui entre amigos, tá todo mundo aqui pra descansar, pra se divertir, e cada um vai achar a sua forma de fazer isso. E, enfim, e eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão pensar também. E aí eu subi e fui dormir sem culpa, sem esse sentimento pesado, sabe? Então esse é o benefício que eu percebo de que fazer esses exercícios de meditação no sentido de conseguir ficar só observando a minha mente mesmo, às vezes não é nem aquela coisa, vou colocar uma música, um mantra, vou sentar, acender um incenso. Não, às vezes eu tô aqui paradinha aqui pra dormir, ou a hora que eu acordo, eu dou aquelas respirações assim e fico só percebendo aonde que minha mente vai, mas realmente percebendo, como se eu estivesse observando de fora, sabe? Tô sentada aqui, eu lembro uma das primeiras meditações que eu fiz, que foi num aplicativo que eu não lembro o nome agora, mas que ele falava assim, era tipo assim, iniciantes da meditação. Imagine que você tá sentado na beira de um rio e que os seus pensamentos são objetos, coisas que vão passando nessa água. E aí você se coloca nesse lugar de observador mesmo. E pra mim é uma metáfora perfeita, e aí desde então eu fico pensando nisso, assim, às vezes eu só paro, não necessariamente meditar, mas observar a minha mente, observar o que tá passando ali, observar o que eu tô sentindo no meu corpo, e isso já é um exercício maravilhoso, né, pra gente ter essa abertura, pra gente começar a treinar o nosso cérebro pra essa coisa que é tão benéfica, né. E aí outras coisas que ajudam também esses exercícios serem mais fáceis, é a gente fazer um detox, assim, ou um jejum de estímulos digitais. Então, seja de manhã cedo, a hora que você acorda, que é uma das formas mais indicadas, que é você acordar e demorar ali meia hora, 1 hora antes de pegar o teu telefone, né? Começa com meia hora e aí vai aumentando quanto mais você conseguir. De tipo, pegar o telefone, ligar a televisão, sabe? Não, você vai levantar, às vezes pode ler um jornal ali de papel, se você tiver, uma revista, um livro, ou pode só ficar quietinha, observando ali a tua janela, mas evitar esse contato digital logo na sequência que você acorda. Não, eu acordo e já tenho que fazer alguma coisa no celular? Tudo bem, não tem problema. Faz isso então antes de dormir, né, de ficar ali 1 hora, meia hora antes de dormir, 1 hora idealmente, sem estímulos, né, sem televisão, sem uma música, sem o celular na cara, realmente formas analógicas de
de entretenimento, né? Explorar outras formas de entretenimento para começar a fazer essa limpeza para o nosso cérebro também conseguir ficar sem tanto estímulo, conseguir fazer uma redução, assim, do estímulo e se acalmando, né? Porque a gente fala muito sobre acalmar o nosso sistema nervoso, mas a gente esquece, né, que a nossa mente é muito parte disso, né? E às vezes, não, eu vou assistir aqui um vídeo sobre relaxamento, ou eu vou fazer uma aula aqui de coisas espirituais. Ainda é estímulo. Mesmo que você esteja ali trabalhando, ainda é estímulo. Então, é importante a gente ter esses momentos de quietude e de interrupção dos meios digitais, dos estímulos digitais na nossa vida, né? Então é isso, pessoal, esse é o Devaneios de hoje. Deixo aí o convite para vocês criarem espaço para a observação dos seus pensamentos, né? Não necessariamente para mudar o que você pensa, a forma que você pensa, mas de entender que o seu pensamento não é a sua identidade, que são coisas separadas e que você consegue sim observar e tomar decisões melhores na sua vida quando você começa a fazer essa observação. E antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês uma decisão. Esse é o último episódio da primeira temporada do Devaneios. Sim, decidi que vai ter temporadas agora. Eu vou tirar um espaço para descansar, para viver outras experiências, para desenvolver novos projetos e criar um espaço para que novas reflexões possam surgir. O Devaneios nasceu nessa necessidade de pensar em voz alta, mas também eu respeito muito a minha saúde mental. E neste momento eu estou preparando e planejando junto com parcerias, algumas vivências do Almas, então eu preciso desse tempo também para poder focar nessas coisas. E também para planejar a segunda temporada do Almas Viajantes, que já está sendo construída aqui na minha mente e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, fiquem de olho lá no Instagram, que eu vou avisar quando estiver voltando. Mas enquanto isso, eu peço a vocês que me contem o que vocês acharam desse assunto da metacognição aqui. Se você lembrou de alguém, compartilha esse episódio, fala para eles seguirem o Devaneios. Se você ainda não segue, agora é a hora realmente de você seguir e ativar o sininho aí, porque quando a gente voltar, você vai receber uma notificação, caso você não veja lá no Instagram os posts que eu vou fazer quando eu estiver voltando. Muito, muito obrigada por me ouvir até aqui e eu volto em breve. Um beijo. Tchau, tchau.